Talvez você afirme que está vivendo os piores tempos da história da humanidade por causa desse vírus que vem assolando o mundo. Mas se você acredita que as coisas estão piorando a cada ano que passa, saiba que provavelmente a situação já foi muito pior. O fato é que existem na história algumas datas que são verdadeiramente terríveis. Para mostrar a você que talvez o que estamos vivendo hoje não esteja sendo tão tenebroso assim, ainda que horrível. De qualquer forma, vou apresentar para vocês hoje os 6 piores anos para se viver na história da humanidade. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Ano 536. O ano é 536 d.C. e uma névoa cobria a Europa, o Oriente Médio e parte da Ásia. O Sol perdeu seu brilho e a temperatura nessas partes do mundo caiu. Parece roteiro de filme de terror, mas isso realmente aconteceu. Então o ano de 536 é considerado por historiadores o pior ano para se estar vivo. Pesquisas afirmam que o nevoeiro teria ligação com grandes erupções vulcânicas ocorridas na região que compreende a Islândia. Fome, adoecimento de famílias inteiras e crise econômica se espalharam. Seus impactos teriam chegado a criar outro período sombrio da humanidade, conhecido pela Praga de Justiniano. 2. Ano 541. A Praga de Justiniano. A precursora de todas as pandemias da história tem data, 541 d.C., chamada de Praga de Justiniano. Ela era transmitida pela picada de pulgas e ratos infectados. Originada no Egito, chegou a Constantinopla, capital do Império Bizantino, e se alastrou pela Síria, Europa e Ásia Menor, hoje Turquia. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência da doença. Foi batizada dessa maneira porque as tropas justinianas teriam ajudado a propagá-la. 3. Ano 1347. A peste bubônica. A peste bubônica tornaria a isolar a Europa no século XVI. Ela é um marco importante na transformação da sociedade e da economia na era medieval. Estima-se que a peste tenha ceifado a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Só a Europa teria perdido quase metade da sua população. A origem é semelhante à praga de Justiniano, com roedores carregando a doença, trazidos em barcos de mercadores italianos, encontrando na Europa um terreno fértil para fazer um verdadeiro estrago em todas as camadas sociais. 4. Ano 1520. A epidemia de varíola nas Américas. A chegada dos europeus nas Américas foi determinante para a história dos continentes. Um dos primeiros impactos está diretamente relacionado pelas doenças trazidas pelos colonizadores ao continente. As populações originárias, até então isoladas, passaram a sofrer com os patógenos mortais carregados de seus países de origem: sarampo, gripe, peste, malária, difteria, tifo e cólera. Causaram estragos, mas foi a varíola a maior responsável por eliminar cerca de 20 milhões de indígenas. Pesquisas indicam que ao longo de 100 anos, as comunidades indígenas foram reduzidas de 60 milhões de pessoas para apenas 5 ou 6 milhões, muito por causa das doenças trazidas pelos europeus. 5. Ano 1918, Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola fizeram muitos estragos. Imagine que uma terrível guerra toma conta de parte considerável da Europa.
e acaba com a vida de 8 milhões de pessoas. Agora junte a isso uma epidemia severa de gripe, em período cujos avanços vacinais fossem limitados. Pois é, 1918 foi um dos anos mais terríveis e desastrosos da humanidade. A epidemia de gripe, a maior do século XX, partiu de uma variante do vírus influenza vinda dos porcos. Sua origem seria uma base militar nos Estados Unidos, que treinava americanos para a Primeira Guerra Mundial. Adoecidos, eles embarcaram para a Europa, onde a doença se alastrou. A gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, matou ao menos 50 milhões de pessoas em um ano, número que pode ter sido muito maior. Mesmo no Brasil, 35 mil pessoas morreram, entre elas o presidente Rodrigues Alves. 6. Ano 1929, a Grande Depressão. Parece óbvio que um ano conhecido como Grande Depressão deve ter sido bem ruim. Foi dessa maneira que batizaram a crise de superprodução de 1929, resultado do colapso do capitalismo e do liberalismo econômico. Uma grande recessão econômica estourou nos Estados Unidos, que já era a maior economia global. Apesar do boom da economia na década de 1920, os baixos salários fizeram que o aumento da produção não fosse acompanhado pelo aumento do consumo. Com pouco dinheiro, milhares de pessoas que tinham ações em empresas americanas decidiram comercializá-las. O pico de vendas do dia 24 de outubro de 1929 resultou na quebra da Bolsa de Nova York, também conhecida como Quinta-feira Negra. Era a queda da economia, que na época era a maior credora do mundo, responsável por produzir 42% de todos os bens industrializados e por comprar 40% das matérias-primas das 15 nações mais conhecidas do mundo. Bom, pessoal, e aí? Para quem pensava que estávamos passando pela pior época já conhecida no mundo, se enganou. O mundo já passou por muita coisa. Mas então, vocês já conheciam alguma dessas outras crises que existiram pelo mundo? Deixa aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.